É nosso convidado nesta manhã eleitoral o comentador RTP Ricardo Jorge Pinto. Bom dia, Ricardo. Olá, obrigada. Bom dia, Sandra. Nestas eleições estão reunidas as condições para que a abstenção se mantenha nos níveis elevados a que nos têm habituado? Pois, nós chegamos a estas eleições com a herança de um dos mais elevados resultados em termos de abstenção, cerca de 42%, 1,5% mais do que tinha havido em 2009. E se olharmos para aquilo que foram apontadas na altura, 2011, como as principais razões para alguma desmobilização, encontrávamos ali o descontentamento perante, na altura, um resgate externo, uma situação política que levava os eleitores a alguma descrença. Pelo contrário, esta campanha foi uma campanha muito renhida e onde, a partir dos vários quadrantes políticos, houve sempre uma mesma mensagem. Está tudo em aberto, todas as possibilidades aqui podem acontecer e, por isso, qualquer voto é muito importante. E isso pode estar, neste momento, a ser uma mola impulsionadora de uma maior participação dos eleitores. Sabendo também, olhando para as sondagens, que as coisas estão mais ou menos renhidas, como se costuma dizer, e, portanto, isso, tradicionalmente, vem nos manuais, acaba por ser um fator que diminui a abstenção. Do outro lado, o que é que temos? Do outro lado, temos algum descontentamento perante a classe política, que se acentuou ao longo dos últimos anos, e isso era notório naquilo que eram declarações feitas por muitos portugueses em vox pop nos média, ou então em declarações que eram feitas quando se confrontavam com políticos. E depois um outro fator que também é relevante, que é o mau tempo. E o mau tempo acaba por deixar muitas pessoas que estavam ali na dúvida, vale a pena ir votar, não vale a pena ir votar, e se olharem para fora, virem chuva e vento, pode ser uma forma de não os cativar tanto para esse voto. E, portanto, é difícil aqui fazer uma previsão sobre o que vai acontecer à abstenção. Agora, o que sabemos também é que dificilmente aumentará muito, dificilmente diminuirá muito. Tradicionalmente, a abstenção em Portugal anda entre os 30% e os 40%, e eu diria que isso será mais ou menos por aí que irá acontecer este ano. A somar a esses argumentos, Cavaco Silva ontem, na mensagem que dirigiu ao país, aduziu um outro, diz o Presidente que este é um momento crucial para o país. O que quer dizer o Presidente com isto? Todos são cruciais. Há 4 anos já eram também cruciais. Era preciso decidir o que fazer com um memorando de entendimento que era particularmente complicado. 2 anos antes, quando da primeira vitória de José Sócrates, também era um momento crucial, na medida em que havia ali muito a decidir relativamente até ao rumo ideológico do país. Eu diria, e isso é bom para a democracia, que todas as eleições são momentos cruciais, na medida em que acabam por ser particularmente determinantes para o rumo de uma determinada nação. É verdade, e eu penso que era a isso que Cavaco Silva se referia, que neste momento, depois destes anos de austeridade, em que, no fundo, também o que se está aqui a aferir é a avaliação que as pessoas fazem da reação que o atual governo teve perante estas adversidades, saber-se qual o modelo económico e social e político que agora vão preferir para a próxima etapa. E desse ponto de vista, eu penso que Cavaco Silva se estaria a referir exatamente a essa escolha fundamental para os próximos tempos. Certamente também que na cabeça de Cavaco Silva estará o facto, e eu percebo que ele não tenha querido mencionar, do calendário eleitoral ter também umas presidenciais já a seguir. E eu diria que o resultado destas eleições legislativas terá certamente, inevitavelmente, uma influência no resultado das próximas eleições presidenciais. E, portanto, aí também... Desde logo até na apresentação de candidatos, portanto... Exatamente, como aliás já é notório. Mas até também, em termos de resultados, aquilo que poderá ser o condicionamento de algumas candidaturas e a alavancagem de outras. E, portanto, o resultado desta eleição não vai apenas determinar a composição da Assembleia da República, eu diria que, numa parte importante, vai também determinar o resultado final das próximas eleições presidenciais. Ricardo, dizíamos há instantes que era compreensível que Cavaco Silva reservasse um dia para refletir sobre os cenários políticos decorrentes da votação que hoje se efetua, mas a verdade é que a partir de Nova Iorque enviou uma mensagem política ao país dizendo que na cabeça dele já estava tudo definido, apenas não podia revelar. Sim, e é interessante a declaração dele, porque é a típica declaração de Cavaco Silva, muito pegada à Constituição. A declaração dele, relativamente àquilo que virá a ser o cenário governativo, ele diz: não são admissíveis soluções governativas construídas à margem do Parlamento, dos resultados eleitorais e das forças partidárias. Ou seja, ele é aqui abrangente em relação a tudo aquilo que a Constituição determina.
ou seja, o número de deputados no Parlamento, o resultado do partido mais votado e a negociação com as diferentes forças partidárias. Isto quer dizer que ele, se tem alguma solução, claramente não a quis revelar. Não quis revelar, por exemplo, se estará mais atento àquilo que será a composição do Parlamento, quem tem mais deputados, se vai ter em conta os deputados do PSD e do CDS juntos, ou se, por exemplo, a coligação tendo menos votos, mas podendo ter mais deputados, considera que os deputados de um partido e de outro constituem uma mesma bancada parlamentar e, portanto, vai nessa soma poder pedir a esses partidos para construir o governo. Não disse se será aí determinante a negociação com os partidos e só depois olhar para os resultados, ou olhar para os resultados primeiro e depois então falar com os partidos. Enfim, não quis revelar nada, mas é certamente isto que ele tem neste momento na frente, é nisto que ele terá certamente ponderado ao longo dos últimos dias e haverá muitas leituras diferentes, consoante até os quadrantes partidários e também consoante a perspectiva que os próprios eleitores terão sobre aquilo que consideram que deve ser a legitimidade para governar. Olhando para as sondagens e percebendo que uma maioria absoluta pode não estar neste momento debaixo do radar das possibilidades, eu diria que vamos assistir nas próximas horas, nos próximos dias, a muita discussão sobre aquilo que será a condição de governação de quem quer que ganhe ou de quem quer que perca estas eleições. Para encerrarmos, seguramente da decisão de Cavaco Silva, da avaliação que ele fizer dos resultados eleitorais, vai depender muito a imagem com que ele vai terminar este mandato. Mandato, a sua carreira política, no fundo. Estás a tocar num ponto particularmente importante. Cavaco Silva teve índices de popularidade muito baixos ao longo deste seu segundo mandato. Percebeu-se, sobretudo nesta fase final, uma tentativa de alguma conciliação e também até mais alguma equidistância depois de uma certa proximidade que ele fez relativamente a algumas medidas governamentais e aproveitará este momento para, de alguma maneira, querer sair de forma mais consensual da cena política. Não vai ser fácil, porque, como eu dizia há pouco, qualquer que seja a decisão que ele venha a tomar, neste cenário particularmente conturbado, vai ser sempre alvo de críticas e dificilmente ele conseguirá agradar a toda a gente. O fator da imigração, sobretudo da imigração jovem, pode ser um fator a considerar quando avaliarmos a abstenção destas eleições? Pode ser um fator. Há vários, certamente, e esse é até particularmente motivado, certamente, para votar, pelo descontentamento que eventualmente levou essas pessoas a sair, eu também, pelo facto de agora sentindo-se um pouco mais afastados, a quererem ter uma intervenção um pouco mais ativa. Surgiram algumas notícias, sobretudo nos últimos dias, das dificuldades que alguns deles estavam a sentir, e isso remete-nos para uma discussão mais abrangente, que é, numa altura de tantas ferramentas eletrónicas e tantas formas de comunicar, as dificuldades que continuam a existir do ponto de vista daquilo que é o exercício do voto. Continuamos a votar exatamente como se votava em 1975 e isso pode também servir de elemento desmobilizador. Agora, certamente que nestas eleições, se calhar mais do que noutras, nós encontramos vários nichos de eleitorado com motivações muito distintas e que, no seu todo, poderão contribuir para aquilo que pode ser a diminuição da abstenção, exatamente pela confluência daquilo que são as tais motivações diferenciadas de cada um desses grupos. É sintomático que pela primeira vez haja jogos de futebol em dia eleitoral? Pois, não era uma tradição em Portugal, noutros países isso é perfeitamente comum, aliás, em muitos países vota-se ao longo da semana, com as pessoas a trabalhar e a mesmo assim a encontrarem tempo para ir votar. Em Portugal havia, se calhar pelas razões históricas que nós conhecemos, uma tradição de se preservar um dia de fim de semana, um domingo em particular, e nesse domingo tentar evitar qualquer outro distúrbio relativamente àquilo que é a capacidade das pessoas exercerem o seu direito de voto. Eu não vejo nenhuma incompatibilidade, isto é, os jogos não duram 12 horas e, portanto, não me parece que possa ser uma forma de retirar a capacidade da pessoa poder estar no seu lugar e depois ainda ir acompanhar a sua equipa um outro para votar. Agora, o próprio Presidente da República manifestou essa perplexidade e não vimos também dos responsáveis pela organização desses jogos uma justificação plena e cabal para a decisão que tomaram desta vez. Ainda assim, e são números preocupantes, da ordem dos 40%, não destoam do quadro europeu? Não destoam, bem pelo contrário, há países onde essa abstenção é mais elevada, há países onde, como o caso da Grécia, o voto é obrigatório, embora não haja depois uma penalização, e a abstenção ainda assim também é muito elevada, em alguns casos ainda mais elevada do que em Portugal. E depois temos os exemplos contrários, temos exemplos como o caso da Suíça, onde a frequência de voto é
é muito grande, eles têm 4 referendos anuais, têm eleições gerais praticamente todos os anos, e a mobilização das pessoas é muito elevada, e o civismo que está associado a essa prática leva-nos a concluir que se calhar está ali uma dessas possibilidades. Depois, também essa questão que eu há pouco falava, da questão do voto eletrónico. O voto eletrónico, em algumas situações, começa a ser agora aplicado, ou sobretudo começam a ser dadas facilidades para as pessoas, de forma mais cómoda, poderem votar. Eu penso que esse pode ser um caminho que levará eventualmente alguns países, relativamente a outros, a começar-se a distanciar. E era bom, claro, que Portugal não perdesse aí também a dianteira, exatamente nesse combate à abstenção, porque estas palavras que nós ouvimos da boca dos políticos, obviamente que são palavras elogiosas e que devem ser elogiadas relativamente ao comportamento das pessoas e ao apelo ao voto, mas eu acho que não chega a apelar ao voto. É preciso também começar a tentar encontrar soluções para que as pessoas não tenham nenhuma desculpa para não votarem. E não há nenhuma razão tecnológica ou outra, porque Portugal é o país da Via Verde, que exportou até esta uma rede multibancos que exatamente, praticamente abrange todo o país, e ficamos um pouco perplexos porque é que não se fez ainda mais uma questão cultural, do teu ponto de vista? Achas que há ali um excesso de zelo de ver o papelinho entrar na urna? Pois pode ser algum receio relativamente a manipulações que possam ser feitas no momento em que se perde esse controlo, e a verdade é que, em alguns casos, há estudos feitos que demonstram que esse voto eletrónico pode ter alguns problemas, e daí que alguns países, o caso dos Estados Unidos, estejam a adotar um sistema misto, isto é, que a pessoa pode fazer o registro eletrónico, mas sai o papelzinho para depois fazer uma verificação dos votos. Todos nos lembramos daquela contabilidade em 2000 muito complicada, mas a verdade é que começam a surgir mecanismos mais eficazes para essa mobilização. Há ainda assim um outro aspecto que eu gostava aqui de realçar, que é a abstenção propositada, isto é, as pessoas que por princípio não votam. E aí nós temos várias situações. Temos a situação do abstencionista de protesto, que diz: eu não concordo com nada disto, não contam com o meu voto. E temos daqueles que não concordam com o próprio modelo político. Por exemplo, preferem uma democracia deliberativa, uma democracia mais participativa, em vez desta democracia meramente representativa, em que nós atribuímos o voto para alguém depois decidir por nós. E todos nos lembramos de promessas que os políticos fazem durante a campanha eleitoral e que são esquecidas algumas semanas depois, alegando as heranças pesadas ou alegando razões de desconhecimento da situação. E isso leva uma parte do eleitorado a dizer: não contem comigo para este género de democracia, eu gosto da democracia, mas uma democracia onde eu possa participar naquilo que são as decisões que os próprios políticos tomam. E há pouco eu falava do caso suíço, e o caso suíço é típico disso. O governo suíço, apenas com 8 ministros que estão no poder apenas durante 12 meses, limitam-se a executar muito daquilo que os 4 referendos anuais obrigam esses governos a fazer. E isso dá uma sensação de controlo que eventualmente pode ser contributiva para uma maior participação nestes atos eleitorais. Qualquer que seja a participação, com os resultados que houver, que Cavaco Silva vai ter que trabalhar, e tipicamente hoje, uma vez contados todos os votos e eleitos os deputados, há ainda muito para descobrir depois, não é? Sim, há muito. Em primeiro lugar, logo há 4 deputados fora de Portugal continental e ilhas que não são ainda encontrados. Mesmo depois, com todos os resultados achados, há que saber encontrar aquilo que serão os equilíbrios de forças políticas num Parlamento que, já se percebeu, vai estar muito dividido e pode, sendo o cenário de uma maioria relativa aquele que é mais previsível, levantar depois muitas questões em termos da sustentação desse mesmo governo. E, em relação a isso, há muito em breve um momento crucial, que é o momento da aprovação do Orçamento de Estado. A vida política portuguesa está muito centrada acerca desse documento, que é um documento fundamental da orientação económica e que precisa do apoio maioritário na Assembleia da República. E eu diria que esse pode ser o momento em que, achadas todas essas variáveis e tomadas todas as decisões, seremos confrontados com a realidade de saber se o Governo tem ou não tem condições para aplicar e para fazer votar esse Orçamento de Estado. De resto, nós persistimos em marcar as eleições muito em cima desse ato que é tão importante e que condiciona toda a vida política e não apenas do país, não é? Sim, eu também nunca entendi isso. Nunca entendi como é que há esta proximidade que leva, por exemplo, como acontecerá agora, a que haja um atraso na aprovação desse Orçamento de Estado.
Estado, com toda a turbulência que isso imediatamente provoca, levando até a possibilidade de um país ter que ficar a ser governado em duodécimos relativamente ao Orçamento de Estado. Bem, enfim, essa é uma das particularidades do sistema que nós temos e que é muito difícil de justificar. Depois, ainda mais difícil de justificar é porque é que os políticos que sabem isto, nós não estamos aqui a descobrir nada, não tomam nenhuma medida para contrariar essa situação.